meu povo, estamos de volta para dar continuidade à história de Abraão. Se você está chegando agora porque você está pegando o bonde andando, você está pegando a conversa pela metade, então vai no vídeo anterior, Abraão parte 1, para você entender melhor o que está acontecendo aqui, beleza? No vídeo anterior nós vimos quem foi Abraão, de onde ele veio, quem era sua família, vimos que ele recebeu o chamado de Deus, foi para Canaã, desceu para o Egito, voltou para Canaã, Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro e nós estamos aqui novamente para continuar a história. Depois que tudo isso aconteceu, Deus ele reforça o chamado que ele tinha feito a Abraão. Abraão então se muda para Carvalhais de Manre e lá vive uma vida tranquila e patriarcal. Interessante que onde Abraão ia, ele levantava um altar para o Senhor. Todo mundo que passasse por ali saberia que ele adorava ao único Deus. Eis que um dia, na sua tranquilidade, tomando a sua água de coco, Abraão recebe uma notícia. Abraão, cara, eu consegui fugir, mano, pra vir aqui te contar. O rei Kedorlaomer de Elão e seus aliados invadiram Sodoma, Gomorra, invadiram um monte de cidades, saquearam tudo, levaram cativos e levaram Ló. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado cativo, levantou 318 homens, mais alguns aliados amorreus e partiu para a guerra. Mas claro que ele tinha pedido orientação divina e ele precisava realmente da ajuda de Deus, porque esse rei não perdia a guerra não, hein? Abraão vence a guerra, pega o seu sobrinho Ló, que é aquele parente que sempre dá dor de cabeça, devolve todos os bens e todas as pessoas às suas respectivas regiões. Você já teve um parente assim que só dá dor de cabeça? Ou você é esse parente que só dá dor de cabeça? Com essa atitude, além de Abraão ter recuperado seu sobrinho Ló, ele presta um baita de um serviço para o seu país. Se ele já era uma pessoa respeitada e influente, depois de tudo isso, quando ela era comunicando o que aconteceu, com certeza ele foi mais ainda. Tanto que o rei de Sodoma e o rei de Salém foram encontrar com ele depois da guerra. A conversa que ele teve com o rei de Salém, que era Melquisedeque, a gente conversa numa outra hora. Agora, o rei de Sodoma, ele foi conversar com Abraão e ele disse que ele poderia ficar com todos os bens que ele conseguiu conquistar, mas que devolvesse apenas as pessoas. Abraão, ele não aceitou a recompensa pela guerra, porque ele não estava indo com a intenção de obter lucros. Ele tinha um coração muito entregue a Deus. Ele sabia que a única pessoa que poderia dizer enriquecer Abraão é Deus. Depois de tudo isso, Abraão, ele acaba ficando meio pensativo. E Deus, conhecendo o seu coração, chega para ele e diz: Abraão, você não precisa ter medo, eu sou o teu escudo, vai ficar tudo bem, a tua recompensa vai ser grande. E ali naquele momento, Abraão e Deus batem um papo de amigo, bem chegado. Abraão desabafa, conta o que ele está sentindo, as suas dúvidas, os seus medos. Em Isaías, capítulo 41, versículo 8, Deus chama Abraão de amigo. Você tem noção o que é ser chamado de amigo de Deus? Basicamente, o assunto da conversa que ele teve ali com Abraão era sobre Abraão estar ficando velho e ele não entender como que ele teria uma descendência, como que dele viria uma nação, se ele já estava ficando velho e ainda não tinha um filho. E Deus vai lá, fala: Abraão, vai acontecer sim, vai vir um herdeiro seu, leva ele lá fora da tenda, mostra as estrelas do céu e diz: Abraão, você consegue contar? Não, a tua descendência vai ser também assim incontável como as estrelas. Eu acho tão linda essa cena. Ele acreditou naquilo, mas ele não esperou acontecer. O tempo foi passando e nada de filho, e nada de filho. E assim Sara tem uma brilhante ideia. Ela resolve pegar sua serva egípcia Agar e pedir para que ela tenha um filho com Abraão. Ela pensou que a sua descendência poderia acontecer, mas por Agar. Então Abraão topa essa ideia, tem um filho com Agar. E peraí, isso não é poligamia? Ou bigamia? Infelizmente, a poligamia se tornou uma prática tão comum na época que meio que deixou de ser visto como um pecado pelas pessoas, inclusive por Abraão. Se bem que essa ideia não me assusta não, eu vejo que tem coisas hoje em dia que a Bíblia diz claramente que é pecado, mas se tornou tão comum, tão aceito, que as pessoas acabam tipo, não é pecado, 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 mas é. E isso não quer dizer que não teve consequências para eles. No meio dessa história aí, Deus muda o nome de Abrão, que era o nome dele antes, para Abraão, e de Sarai para Sara. Gente, mas depois disso deu a maior confusão, porque Agar estava grávida e começou a esnobar Sara por causa disso. Ai, que dor nas costas devido à minha gravidez. Tô grávida, né?
de Abraão, querido, lindíssimo Abraão, e o meu filho será pai de todas as nações. Oi, Sara, você tava aí? Não vi, querida. Oi, bebê mexeu. O filho de Abraão com a serva Agar então nasce. Sara pega A com Agar, daí manda ela embora. Depois o anjo manda ela voltar. Epa, epa, epa! Não era por ele que viria a grande nação, Deus já havia dito. Às vezes a gente quer dar um jeitinho na coisa, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus não deixou de abençoar Ismael por causa disso. Ele também prometeu para ele que ele seria pai de 12 príncipes e também teria uma descendência numerosa, mas não era a descendência que Deus havia falado. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão e novamente falam que ele terá sim um filho. E acrescenta a informação que esse filho nasceria dali a 1 ano. Sara, futriqueira, estava atrás da porta ouvindo tudo e quando ela escutou isso, ela riu. Oi? Não, eu não ri não. Sara, você riu sim. Obviamente que Deus sabia que ela tinha rido e ele fala isso para Abraão e por isso o seu filho se chama Isaac, que significa riso. Gente, estamos encaminhando para os últimos momentos de Abraão. É claro que eu pulei algumas coisas, porque senão fica muito longo. Finalmente, aos 100 anos de idade, Abraão tem o seu filho Isaac. Vamos combinar que Abraão havia vacilado algumas vezes na sua fé. Mas todas essas provações que ele passou e esses vacilos meio que acabaram sendo uma preparação para a última prova e mais dura prova que ele teria. Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Eu acho que muitas coisas devem ter passado na cabeça dele. Como que eu teria uma descendência vinda de Isaac se eu vou matar ele agora? Pera aí, eu sou um homicida? Eu sou como Caim? Abraão, ele tinha muita confiança, ele tinha certeza que a sua descendência viria por Isaac, porque Deus já havia falado várias e várias vezes. Em Hebreus capítulo 11, versículo 19, nos ajuda a entender o que estava na cabeça de Abraão naquele momento. Ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse seu filho, de alguma forma Deus o ressuscitaria para ele novamente para cumprir a promessa. Mas mesmo assim, isso não deixaria de ser difícil. Abraão, ele era humano, ele tinha muitas dúvidas, foi provado algumas vezes, falhou em outras vezes. Mas e agora? Essa história é bem conhecida. Sabemos que Abraão leva o seu filho para esse sacrifício, mas antes que aquilo aconteça, um anjo fala com ele e então é dado um sacrifício no lugar. Isaac sai são e salvo. Nesses últimos acontecimentos, Sara morre, Abraão pede para que um servo volte à sua cidade natal para conseguir uma esposa para Isaac da mesma linhagem deles. Isaac se casa e ele é confortado pela morte da sua mãe. Abraão se casa novamente e tem outros filhos. E a Bíblia fala que ele morre com bastante tempo de vida e feliz. Acabou, meu povo! E aí, pessoal, o que vocês aprenderam com essa história de Abraão? Aprendi que Deus, ele é essencial no nosso caminho da fé. Nós precisamos de Deus para ter fé, nós precisamos estar andando com ele para ter fé, nós precisamos ler a Bíblia para ter fé. Fica muito difícil a gente conseguir vencer as provações, a gente conseguir sair de uma situação difícil louvando a Deus, se a gente não está andando com ele. A fé, ela vem através do ouvir a palavra de Deus. Eu e você somos como Abraão, no sentido de que nós também erramos, nós também pecamos, nós também temos dificuldades. Mas Abraão, ele foi numa caminhada com Deus, uma caminhada da fé, e foi desenvolvendo aos poucos. É muito fácil a gente ter fé e estar tranquilo quando tá tudo beleza, quando tá tudo bem. Mas quando a gente é chamado para aprovação, quando alguém da nossa família morre, quando a gente está doente, quando estamos passando necessidade, é aí que a nossa fé é chamada a ser exercida. Aprendi que Deus às vezes precisa nos separar de algumas pessoas, de alguns lugares, para nos proteger e para nos ensinar no caminho dele. E uma última coisa que eu gostaria de pontuar sobre o que eu aprendi é que Abraão, quando ele foi sacrificar o filho dele, não precisou porque o anjo impediu. Mas com Jesus não foi assim. Ele precisou ser castigado, ele precisou ser imolado para que a gente pudesse ser salvo. Então é com essas reflexões que a gente se despede aqui da história de Abraão, mas você continua na sua casa lendo e aprendendo mais ainda sobre ele. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, compartilhe e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe cada um de vocês.